Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um Dois Toques e a noite de decisão. O Grêmio com toda a possibilidade aí, com uma grande vantagem para confirmar aí a sua passagem para as quartas de final da Libertadores da América. Já conhece o adversário, será o Palmeiras. O Internacional ontem confirmou, né? Havia vencido o primeiro jogo fora de casa e ontem 2-0 no Beira-Rio também, aí garantindo a sua participação nas quartas de final da Libertadores, e o seu adversário será o Flamengo, que conheceu logo após o jogo de ontem do Inter. O Grêmio com essa grande vantagem aí de 2-0 que adquiriu no jogo aqui em Porto Alegre na semana passada na Arena. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, o Grêmio sem Jeromel, hein? Suspenso, cumprido suspensão automática. Falando em zagueiro, tá aqui o zagueirão Larry também, né? Dava muito pau. Dava muito pau. Ângelo Garbasco, polêmico e irreverente. Vamos saber para quem que vai sobrar isso. Se é que vai sobrar para alguém hoje, não sei. E Maurício Silva, satisfeito, todo de vermelho ainda, comemorando. O ex-goleiro Maurício Silva. Aí da várzea não conta, Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face, que o Face você participa, né, conosco, fazendo aí, mandando a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica e compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos, pedindo para os seus amigos compartilhem também, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Temos apenas aí um aninho no ar, né? Então faça isso, que as pessoas conheçam mais a nossa RDC TV, e somos uma emissora multimídia, ou seja, vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Então levamos o nosso estado para o mundo através das nossas plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV em qualquer uma das nossas plataformas para ter ao vivo, né? On demand, ao vivo, a nossa programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, então é o caminho certo para a sua proteção e a proteção da sua família. Bom, o Grêmio daqui um pouquinho, lá em Assunção, no Paraguai, contra o Libertad, para carimbar também a sua classificação aí para a próxima fase da Libertadores. O Grêmio que adquiriu um grande resultado na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, melhor dizendo, vencendo o Libertad por 2-0, com 10 homens. O Jeromel tinha sido expulso, uma vitória que pode-se dizer heróica, né? O Grêmio foi aquele Grêmio, o Grêmio imortal, o Grêmio que sua sangue. E tem que agora administrar. Larry, tu como ex-jogador, Larry, uma decisão como essa, um jogo de classificação, como é que o jogador daqui um pouco trata esse jogo, sabendo que não existe jogo jogado? Qualquer descuido aí pode ser fatal. Mas tendo uma vantagem, porque no momento que o juiz apitar, o Grêmio está ganhando 2-0. E a vantagem do saldo de gol, o gol qualificado, ou seja, à medida que o Grêmio fizer um gol, o Libertad tem que fazer 4. Como é que o jogador vai para dentro de campo sentindo que tem essa grande vantagem? Tudo indica que o trabalho do Grêmio hoje será muito grande, mas que está tudo encaminhado. Não fosse todos esses problemas de sul-americanos, né? Que a gente sabe que muitas coisas, embora nós estejamos em 2019, as coisas que acontecem na Copa Libertadores da América, nas Copas Sul-Americanas, acontecem coisas ainda impensáveis para o pessoal, digamos, para os europeus, porque a gente nunca tem a certeza de como a arbitragem se comportará e tudo, mas o Grêmio tem uma grande vantagem, conquistou em casa, e eu acho que a tendência é de que confirme essa classificação. Mas também tem o fato do Libertad, um time que inclusive, os jogos de Libertadores, ontem foi um exemplo internacional, né, Maurício? Quebra de recorde, né, em público. 48 mil pessoas no Novo Beira-Rio. 48.130. Para ser bem exato, né?
Mas o Libertad, inclusive, um time que não lota nem o estádio. No jogo pela fase de classificação, o estádio totalmente vazio. Mas embora ali o Libertad já tivesse classificado, o Grêmio buscava a sua classificação. Mas a característica de Libertadores é exatamente isso aí, estádio lotado, pressão da torcida, e que o Grêmio não vai ter isso aí hoje, não terá isso aí, né? Porque a própria torcida do Libertad também um time que não tem torcida, e a torcida também, o pouco que tem, não comparece. O Libertad já fez algumas boas campanhas em Libertadores, eu lembro quando o Guinha Azul jogava no Libertad, tinha uma ótima equipe, tinha um time combativo, tem essa diferença, lógico, da torcida, mas depende muito do ânimo dos jogadores do Libertad, né? Para que eles, eu imagino sempre assim, ó, essa possibilidade de haver aquela guerra, aquele jogo mais pesado. Esse seria o ingrediente que poderia dificultar a vida do Grêmio, porque o placar de 2-0, como tu disseste antes, se o Grêmio fizer um gol, aí a coisa praticamente se decide, né? O Libertad é um time de bairro, né? Lá no Paraguai é considerado um time de bairro. Eles têm até um apelido lá com o nome, que eu não sei como é que é o nome dele, mas o estádio dele é chamado assim, no nosso termo, o Estádio do Repolho. Mas não é, o jogo não é, o jogo é no... Defensor do Chaco. O estádio dele era um estádio que era um local que era plantação de repolho. E hoje vai ser no Defensor del Chaco. Mas a torcida do Libertad não vai muito ao estádio, e o Libertad também é um time que não tem muito apelo popular. Aliás, agora ele está sendo dirigido pelo ex-presidente do Paraguai, né? E parece que ele começou a botar dinheiro dentro do Libertad. Mas, falando bem sério mesmo, porque aí antes a galinha morta. Tu não estava falando sério, então, antes? Tu não estava falando sério? Eu estava falando que é um estádio de repolho, o estádio deles era plantação de repolho, estava levando para esse lado de chacota. Mas o negócio é o seguinte, ó, o jogo está jogado, é galinha morta e não tem mais reversão. Não, eu não vou a esse ponto, o futebol hoje não tem mais essa de jogo jogado, é mais discurso teu de qualquer tipo de coisa. Evidente que o Grêmio tem essa vantagem, o Grêmio sabe disso, é consciente disso, e as informações que vêm de lá, inclusive da própria delegação do Grêmio, é de que existe, né, essa vantagem dá uma certa, não digo tranquilidade, né, mas o Grêmio também vai ter cuidados, vai ter preocupação, porque... Com essa vantagem de 2-0... Vê o Flamengo ontem, né? 19 minutos do primeiro tempo, 2-0. E tudo se encaminhava para que o Flamengo fizesse mais 3 ou 4. E acabou nas penalidades máximas. Esse lamentável que aconteceu lá ontem. Esse saldo qualificado é muito ingrato, porque ontem o Flamengo parecia que estava tudo certo. Se ele tomasse um gol, teria que fazer mais 2. Mas só que esse é o tipo de jogo que o Grêmio e o Renato gostam, contra-ataque. Está muito muito claro que esse ano o Grêmio, quando fica no tic-tac, dificilmente faz gol. Agora, a maioria dos gols do Grêmio são em contra-ataques. E esse é o jogo do contra-ataque. O Libertad não tem nada a perder. Vai atacar o Grêmio. E o Grêmio é mortal no contra-ataque. Essa é a grande vantagem. Mas eu não vejo assim, eu vejo que o Grêmio, o Grêmio joga da mesma maneira em casa, da mesma maneira fora. Eu não vejo que o Grêmio joga de maneira diferente. Não falei isso. Cadu, eu disse que os gols que o Grêmio faz, a maioria são em contra-ataques. Quando o Grêmio toca a bola para lá, toca a bola para cá, todos nós sabemos que dificilmente faz gol. Não, é que o Grêmio está tendo uma dificuldade em relação às finalizações. Tá? O camisa 9 do Grêmio, o André que está confirmado, né? O André está confirmado aí. O time, inclusive, está definido aqui pelo Renato. Até vamos passar aqui, ó. Vai ter o Paulo Vitor, Leonardo Gomes, David Braz e o Kahneman. E o Bruno Cortes. O Maicon, Matheus, Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e o André, que o Renato já definiu como titular. Havia a possibilidade, inclusive, do Tardelli ser o camisa 9 nesse jogo de hoje, mas a má atuação do Tardelli, a exemplo de toda a equipe contra o CSA na segunda-feira, fez com que o Renato mantivesse aí o André. Tudo em função
do Tardelli ter sido o autor do gol, ter entrado, fez aquela grande partida, naquela vitória heróica da semana passada diante do Libertad aqui na Arena. Ou seja, o André e o Grêmio tem essas dificuldades. A bola final, a bola diária do Grêmio tem sido esse problema, hoje, dificuldade. Na verdade, que o Grêmio foi buscar o Luciano. Né? Hoje era o tipo do jogo de atirar a moedinha para cima, né, Larry? E tirar o par ou ímpar para ver qual dos dois nós vamos botar de centroavante. É tu, não vai tu, ou vai tu, não sei o quê. Mas qual é nenhum dos dois resolve. Fala um pouquinho, mas qual é a outra alternativa? Diego Tardelli e André. Ou seja, eu disse da moedinha, tirar a moedinha, para sortear quem é que vai jogar. Porque nenhum dos dois resolve. Existia uma possibilidade de colocarem o PP, pelo menos eu ouvi isso aí. O Grêmio vai jogar se protegendo e buscando contra-ataque, eu concordo com essa possibilidade. Mas o Renato não tem essa característica. O Renato só usa o jovem, foi obrigado quando apostou no Jean-Pierre, no Matheus Henrique, ou seja, numa situação que ele foi obrigado. Ainda mais jogo decisivo, ainda mais jogo de Libertadores. Ele vai usar sempre aqueles jogadores de mais experiência. E hoje provavelmente vai ser um jogo para o Everton, né? Que é um jogo propício para a velocidade, drible dele. É lógico que ele será bem marcado, porque todos conhecem o Everton já. Mas como foi dito que hoje, eu acho que o Mauri até abordou, hoje mais do que nunca é o típico do jogo para o Grêmio. Ou seja, como está ganhando de 2-0, ele pode fazer aquele joguinho de bola para cá, bola para lá, ficar com 68%, 75% de posse de bola. Se não fizer gol, tá bom. Tá bom, serve. Jogar para uma. O Grêmio pode até perder, né, por 1-0, né? O Grêmio pode até perder por 1-0. E essa vantagem do gol qualificado, que não se tem mais na Copa do Brasil, dá essa vantagem. Vou repetir, se o Grêmio fizer um gol, né, e eu acredito que o Grêmio vá marcar um gol, ou seja, um gol do Grêmio significa que o Libertad terá que fazer 4. Então, praticamente está fechado aí o Grêmio, evidente, né? Mas já vai começar a pensar aí no adversário da próxima fase, que é o Palmeiras. A não ser que seja uma coisa extremamente atípica. Porque o jogo dentro de uma normalidade, não tem como o Grêmio deixar de assegurar essa vaga e essa classificação. E é muito superior ao Libertad. Além disso, evidente, além disso. Evidente. Não estou falando na capacidade das duas equipes, que é infinitamente superior aí à equipe do Libertad. Mas o que significa aí? Ou se muda alguma coisa, aí eu vou na tua área, zagueiro, é de zagueiro para zagueiro. A ausência do Jeromel. Eu acho que representa muito, é um jogador afirmado, é uma liderança, é um jogador que conhece muito bem também os próprios adversários, esses times sul-americanos. O David Braz é um jogador mais jovem, é um bom jogador, mas não tem a expressão do Kahneman. Mas foi fundamental aí, entrou e foi, inclusive, os dois jogadores que entraram, que marcaram o gol, uma das coisas o Tardelli e o David Braz. Nós falamos que o Grêmio tem uma característica de jogo, e esse jogo aqui na Arena foi um jogo que as coisas aconteceram todas as avessas, porque o Grêmio faz jogadas de triangulações, de cruzamentos, jogadas de velocidade, e os dois gols foram marcados em bola parada, que normalmente as equipes sul-americanas são fortes na bola aérea. Eles têm aquele confronto, a disputa de bola aérea, eles jogam pesado, e eles tomaram 2 gols que, a minha maneira de ver, foram vacilos, né? Hoje volta ao time do Libertad um centroavante grandão, que disputa a bola na área, Cardoso. Cardoso, né? Cardoso. Esse cara é cara de disputa com a bola na área. Mas a bola parada é do jogo, né, Larry? Não, mas eu estou dizendo hoje o futebol se define muito com bola parada. Que as se coisas foram 2 gols de bola parada, diferentes do que se pensava. Porque jogando com jogadas trabalhadas, tudo, o Grêmio não conseguiu. Na bola parada, e eu vejo isso aí os 2 gols foram vacilos realmente da defesa do Larry, marcaram muito mal. Tu tens razão, sabe por quê, Larry? Porque a gente sabe que quando tem bola parada, o time que está sendo atacado sobra 1, claro, é evidente, né? Contra 10 sobram 2, foi muito vacilo, os 2 foram vacilo, foi vacilo na defesa, com certeza. Agora eu vou te contradizer uma coisa, viu? Não que eu vá reafirmar alguma coisa com relação a Jeromel, mas eu tenho visto que nos últimos 3 ou 4 jogos ele anda vacilante. Não sei o que está acontecendo. Esse tipo que ele fez, daquele tipo de jogada para expulsão, não é muito do Jeromel. Porque ele era um cara, de certo modo, equilibrado.
e parece que ele pediu a expulsão. Foi uma jogada violenta, realmente foi uma jogada violenta. As Mas não pessoas é se recusam a falar essas coisas, mas foi uma decisão, jogada é Libertadores, jogos de Libertadores, não tem esse motivo para ser expulso. A jogada começou meio que casual, depois que ele tocou no cara, ele deixou o pé, daí ficou horrível, ficou muito feio. Agora só para relembrar, foi dito aqui já em vários programas, depois que o Jeromel voltou há um ano da seleção, ele nunca mais foi aquele mega Jeromel que tinha. É isso. Mas a ausência do Jeromel, vamos ver até o que diz o Léo Gomes, né? Com relação a essa zaga, com o David Braz e com o Kahneman, com a ausência do Jeromel. Não, o Jeromel é um cara experiente, é um cara muito importante, é um líder do nosso grupo, mas quem tem entrado também tem dado conta do recado. O Braz entrou no lugar dele lá, fez gol, foi muito bem também na parte defensiva, então acho que independente de quem sai, quem está entrando está dando conta do recado. Eu acho que o David Braz, com sucesso também, é um grande jogador, eu acho que perde aquela afinidade daqui um pouco da zaga titular com o Kahneman, mas eu acho que não fica absolutamente... Não, mas tem experiência, ele já passou por Flamengo fica e Santos. absolutamente... Na verdade, não é do nível... até hoje ele não chegou ao nível dos zagueiros que estavam jogando no Grêmio, os titulares. Mas assim, eu vejo algumas coisas de uma maneira diferente, porque se tu vai observar um zagueiro, tu primeiro tem que ver as qualidades defensivas dele. Como o jogador fez um gol, as pessoas já passaram por cima de algumas observações, já dizendo, não, o jogador Não, vamos esperar. Primeiro defensivo, né? Jogou uma partida e meia, me parece, então vamos aguardar, vamos ver o que ele faz de bom defensivamente. E realmente no Santos ele veio jogando muito bem, depois foi negociado e tal. As passagens dele já anteriores no Palmeiras e Flamengo ele era um jovem, ainda meio impulsivo demais, mas hoje ele é um jogador meio mais experiente e realmente no Santos ele vinha jogando muito bem. O David Braz tem o histórico de ser um bom zagueiro, porém realmente não foi exigido ainda. Os 2 jogos que ele jogou, o Grêmio não foi atacado. Hoje, por razões absolutamente dos 2 gols daqui, do resultado daqui, o Libertad vai atacar. Hoje é um bom teste para ele. É um bom teste para a zaga do Grêmio com o David Braz. Eu acho que os cuidados que o Grêmio deve ter é exatamente como disse o Garbaz, que o início de jogo, evidentemente, até porque ou vai por tudo ou nada o Libertad. Isso depende também muito de arbitragem, como a arbitragem conduz o jogo. Nós vimos ontem, eu comentei agora há pouco, o lance lá do jogo do árbitro, que o cara apitou uma final de Copa do Mundo, fez o que fez ontem no Maracanã. O jogo do Inter contra o Nacional em Montevidéu, eu sou colorado, tudo bem, mas, a meu ver, tiveram 2 pênaltis a favor do Inter. E ele não marcou, não quis nem ver o VAR, eu não sei para... A gente vai falar... O VAR, eu acho que não tinha VAR em Montevidéu, né? Porque ele não quis ver nenhuma vez. Mas a gente vai falar dessa vitória do Inter ontem aí... Não, mas eu estou falando da arbitragem. Sim. Arbitragem, esses jogos passam muito pela arbitragem. No início do jogo já dá para ver se o árbitro vai se agradar do time paraguaio, se existe alguma pressão para ver se o comportamento dele. Já é mandatário, é torcedor e tal do Libertad, o ex-presidente da Conmebol. Então, Lógico, Mel. São as coisas que... Foi ex-presidente da Conmebol. Mas eu acho que não vai ter isso. Não tem, o Grêmio tem todo... Ainda mais que é um time inexpressivo. Com todo respeito, né? Olha, o Grêmio sofreu uma adversidade para vir de lá desclassificado, só se fosse uma coisa, olha, totalmente atípica. Tem que ser realista, Só catastrófica, só isso. Não tem o Grêmio. Por ter um time melhor, por ter uma vantagem de 2-0, tu deixar de desperdiçar uma oportunidade como essa, não tem. Em termos de questões extra-campo, eu não duvido nada na América do Sul, porque... eu acho que ainda o ano passado ainda aconteceu aquele lance do cara vai bater um escanteio e os caras têm que estar com os guarda-chuva lá para proteger o cara. Eu não vejo isso aí. O mundo inteiro, foi muito... Em Libertadores... Não, antigamente em Libertadores tinha muito disso, quando existia até o exame antidoping, mas hoje eu vejo da seguinte maneira, erra porque errou, erra porque é ruim, eu não vejo, eu não consigo visualizar isso aí daqui um pouco, essa coisa, não, que nem no Brasil, porque favorece Flamengo, favorece
favorece o Corinthians. Eu acho que erra, por errar, por ser ruim, né? Agora, Ou porque não viu. Se fosse arbitragem, se fosse um Cerro, que tem mais nome e tudo, mas o Libertad, para mim, é inexpressivo. Eu não vejo. Terceira força no Paraguai. Mas aí, por isso que o Larry falou só, com uma ajuda extra, assim, equilibraria. Mas eu não vejo. Com toda a realidade, eu não consigo ver isso aí no futebol. Eu acho que os erros acontecem, o VAR está aí, a gente está, inclusive, tem que ter um período aí de maturação, daqui um pouco de melhora em relação ao VAR, mas que o VAR tranca o jogo, segura, isso é uma das coisas que tem que ter... Acelerada, aprimorada. Eu acho aprimorada, aperfeiçoada, né? Tem que ter. Mas que o VAR está aí, o VAR, e que eu digo sempre, o futebol mexe com tanto dinheiro hoje. Se o VAR diminuir os erros, não tenha dúvida que diminuir os erros. Né? A coisa é mais lógica. Agora, os erros também, o VAR também, por ser, são juízes também, embora tenha ali a imagem, volta e congela, enfim, e vê. Mas que os erros também existem, né? Ontem foi uma prova, o pênalti do Flamengo, para mim, foi inexistente. Agora, os árbitros, os comentários de arbitragem entenderam que houve pênalti. A grande maioria entendeu que não houve pênalti. Então, é sempre a questão da interpretação. Agora, que o VAR, acho que ajuda na medida que tu pode diminuir os erros, eu não tenho dúvida nenhuma. Cadu, na medida que acelerar a decisão em relação ao lógico. Isso vai diminuir a nossa aflição, sabe por quê? A minha mulher estava comigo no camarote e disse assim, ela não entendeu nada. Não, mas todo mundo... Tu não está vibrando só depois que saiu o centro. Mas todo mundo. Eu vibro só depois que saiu o centro. Todo mundo, Maurício, todo mundo. Os locutores estão reclamando, daqui a pouco não tem, eu tenho que narrar o gol depois de confirmado, narra, para. Né? Agora, na Europa já existe um aperfeiçoamento maior e as coisas não demoram tanto tempo em relação a isso, porque o VAR lá já existe mais algum tempo. Então, é uma questão de aperfeiçoamento aí em relação a isso. Mas voltando aí à questão do jogo, está aqui o Sérgio mandando, Cadu, o André, na realidade, a única opção que tem o Grêmio para esse jogo contra o Libertad. E o Renato teima com ele. Mas não tem outra opção. A alternativa seria o que ele não quer, hoje não tem mais, o que ele já disse que o Renato que... Luan? A questão do Luan de falso 9, que ele já... diz que não usa dessa maneira, não vai utilizar. O próprio Tardelli, que também não quer jogar nessa função de 9, mas aí se criou essa possibilidade diante do jogo da semana passada, que ele marcou o gol, entrou bem, aí falou do momento difícil da sua vida pessoal, que tinha passado, mas aí foi dar uma resposta contra o jogo contra o CSA e não deu nenhuma resposta. A resposta que deu foi totalmente negativa. Então o André voltou, porque o Luciano, somente na próxima fase, que o Grêmio vai poder escrever esse jogador. Tá? Mas já vou adiantar, né? Eu acompanho o Fluminense. O Luciano é um grande atacante, mas não é 9. Ele é mais jogando pelo lado. Ele é o famoso, nosso famoso 8, aquele o ponta de lança, né? O meia-direita. Mas eu vi ele jogando mais no Fluminense, mais caído pelo lado e enveredando para o meio. Agora, o que me chama a atenção... Não, mas é um bom jogador, é um jogador grande, jogador alto, jogador de pé esquerdo, jogador de pé esquerdo. Não é 9 Aipim. Agora, o que me chama a atenção no time... Mas 9 Aipim é raro hoje, Maurício. Qual é o 9 Aipim? Quem que tu tem aqui? Tu tem... O André... Ele não é 9 como o André. 9... Bom, tu pode ser como o André, mas o André não é Aipim também. O André é um jogador de movimentação. É mais um jogador de área. Mas o jogador Aipim, aquele antigo... Não, esquece o Aipim. Né? O Luciano não é de área. É um grande jogador, um grande atacante. Não é 9, não é de área. Agora, o que me chama a atenção, não sei se te chama também, Larry, tu estivesse dentro do campo, é que o Grêmio não tem aquele característico jogador... como tem o Internacional, por exemplo, o Rodrigo Dourado ou Lindoso, não tem um 5 característico, porque os dois homens do meio de campo do Grêmio, o Mateuzinho e o Maicon, são jogadores, não são jogadores. Os dois são segundos homens de meio de campo, não é o tradicional número 5. Tinha, mas está machucado. Nós falamos antes sobre a dupla de zaga do Grêmio que se modificou, assim, o comportamento, quer dizer, as atuações dele mudaram em relação ao ano passado, por exemplo, e eu acho que isso aí tem muito a ver com esse terceiro zagueiro, que seria esse volante tradicional, né? O marcador, né? Exatamente, esse jogador que
que é muito criticado, que se colocam algumas denominações assim de quebrador de bola e tudo, mas esse jogador é necessário na maioria das vezes. Quando nas grandes conquistas, normalmente as equipes têm jogadores com essas características. O pessoal fazendo referência aqui, o caso do Regis Telesco, o Grêmio começa com -1, o André. Mas é o que tem, não adianta, né? E pode até encantar hoje. O Abel Melo, aí brinca, ó, que vai ser nos pênaltis Libertar 5-1. A Jane, a grande Jane, boa noite, Cadu, querida Jane na audiência. A Carla Vidal pergunta, olá, vai passar o jogo é jogo do Facebook. Esse jogo, a exemplo que foi semana passada, é o jogo do Facebook. É sacanagem mesmo, né? É pra ninguém ver, né? Mas como sacanagem, cara? Pagou, levou. Tem os direitos, comprou os direitos e depois revendeu. Comprou, mas é uma sacanagem pro telespectador. Mas como sacanagem, Garbaschi? Se tu comprar uma coisa e tu pagar, e os clubes vivem do dinheiro das televisões, e tu quer dizer que é sacanagem? Eu acho que é sacanagem. Para com isso. Restringe muito. Para com isso. Mas vamos lá, Garbaschi, o Facebook comprou os direitos da Libertadores. Então ele tem o direito. Ele vendeu para os outros dias, para as TVs, para a Globo, para a Sport TV, para a Fox. Agora, esse é o jogo dele. Eu não estou negando, mas eu acho que a audiência não é a mesma. Né? Cai uma barbaridade. Não cai porque as pessoas vão ver no Facebook, Garbaschi. É ruim para ver. Não é ruim, Garbaschi. Hoje existe o emparelhamento na televisão. Sim, tá? sim. No Facebook tu pode emparelhar as TVs e imagens, tu pode ver na TV. O que o Ângelo fala é o seguinte, nem todo o cara que vai assistir tem uma boa internet. Isso é normal. Realmente cai. Mas aí não é culpa. Só que não é sacanagem pelo efeito de que é muito mais barato assistir no Facebook e comprar um pacote na TV. Não, aí não é questão. Aí é uma questão de internet no Brasil, porque na Europa é um espetáculo. Na Europa é um espetáculo. Ou seja, pessoas que assistiram lá, é uma maravilha. Nem todo mundo tem uma internet boa, então por isso que eu estou dizendo, eu não estou falando do Facebook, eu estou dizendo que é uma sacanagem que a pessoa não pode ver o jogo. E uma grande maioria não pode ver. Nem todo mundo tem internet boa. Mas é o que disse. Mais fácil, é mais barato tu assistir do que tu comprar um pacote de jogo. Esse é um jogo que tu tem. Esse seria um jogo em televisão fechada. É em televisão fechada, não é TV aberta. E para te ter uma televisão, tu tem que pagar. Foi o caso do ontem, o próprio jogo do Internacional, que foi o jogo da Fox, que não foi TV aberta. E a propósito, que é tema, o que vocês acham o ano que vem as rádios tendo que pagar para transmitir? Bom, esse aí é a modernidade. As coisas também acho que está certo. A rádio consegue patrocinador, fatura em cima disso, então tem que pagar para alguém também. Vamos lá, vamos lá. Quem está dando o espetáculo. Mas aí, pô, tu é um cara de rádio, aí rádio, mas eu acho que imagem é uma coisa, né, Garbaschi? O áudio não, imagem é uma coisa. Aí tu entra no direito de imagem. Mas a rádio utiliza o jogo para vender comercialmente. Como é que é? Fala aí, Garbaschi, que eu não ouvi. Repete aí. A rádio, também a rádio utiliza o jogo como um espetáculo, como uma imagem, não a imagem, mas um espetáculo transmitindo, e com isso também vai atrás de patrocinadores. Só para te dar uma informação, já me passou a produção, sabe quantas mil pessoas estão aí no Face, antes do jogo, que vai começar daqui um pouquinho? 525 mil pessoas. Tu acha que é sacanagem? Podia ser 2 milhões de pessoas. Onde é que tu assiste 2 milhões na televisão, tá bom? Milhões. Tá bom. Vamos lá. Mais alguma informação, mais uma questão aqui, vamos lá dar atenção, mais alguns nossos... o Regis, outro Regis, assim, o André Abóbora e aí vai, a maior indignação aí com o André, né? Mas quem sabe o André hoje é o dia dele, né? Quem sabe o André marca, né? Bom, em relação aí à certeza para você fazer a revisão do seu carro, onde é que você faz? Na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Até porque tem o feirão de pneus, é permanente, feirão de pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Aí você tem revisão do carro e troca de pneus. Nosso 2 toques também para CE 50
50 anos, olha, CIE Rio Grande do Sul, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE 50 anos RS, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul. Olha, programa de estágio, aonde é? Programa de estágio é planejamento com êxito lá no CIE. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Olha, o Regis nos passa uma informação aqui, Garbaço. Diz que é sacanagem. No último jogo no Face, sabe quantas pessoas tinham? 720 mil pessoas. É muito. É sacanagem, né? É sacanagem, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando aí da grande vitória do Inter. O Inter que está, olha, se tornando um time extremamente consistente aí. Já sabe quem será o seu adversário. O Flamengo, na próxima fase da Libertadores da América. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Larry Chaves, Ângelo Garbaschi e Maurício Silva. Você nos assiste os canais 24 e 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, tudo on demand, né? Então você tem aí no YouTube, no site, no Twitter, no Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, compartilhando, né? Compartilhe aí nos seus grupos e seus amigos, compartilhe também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um aninho no ar, né? Então, faça isso porque vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Levamos o nosso Rio Grande através delas. Você assiste em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada aí nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Nosso 2 toques para a Baidob. Bom, na Baidob você tem lá tudo na linha automotiva, né? Multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, casa de segurança, câmera inteligente, casa inteligente, câmera de segurança e tem películas para carro e para residência. E as películas de residência, olha, são espetaculares. Então, faça isso, você, o pessoal do interior, confere aí pelo site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, né, tem as 2 lojas aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, na Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 toques também para Village Serviços Contábeis. É só você acessar aí o site da Village, www.village.com.br, ou você liga 51, código de área 3641-2211, e aí você se torna um cliente lá da Village. Também está com aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque aí no seu carro, então você resolve aonde? No Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação também, né? Viu, Garbaschi? Chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro, olha, zerado, bonitaço. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga, 51, código de área 3315-2160. Então, ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro. Parece que eu recebi aqui, por isso que eu estava comentando, do Regis Telesca, gol do Grêmio, 6 minutos de pênalti. Então bem que o Larry falou que a arbitragem Gol do Grêmio, gol do Grêmio. A arbitragem já começou gol do Grêmio. Sim, tu não deixou eu terminar para informar. Gol do Grêmio, a cobrança de Jean-Pierre. Tá? Então, agora no acumulado é 3-0, acabou. Acabou. Mas quem falou que a arbitragem ia mexer, olha... Mexeu. Mas tu um pênalti que tu nem viu, tu tá dizendo que não houve? Mas mexeu? Claro, é evidente. Ele está analisando pelo Facebook. Tá bom. É tipo, não vi, não gostei, cara. Eu acho que, pelas informações que foi mão do zagueiro do Libertar. Foi um escândalo, Mauri. Tá aqui as informações. Foi um escândalo. Também acho, não vi, mas achei. Foi um escândalo. E que, inclusive, que não deu cartão amarelo, que merecia, inclusive, até cartão amarelo, né? Bom, mas o Internacional... Cadu, deixa eu hoje dar minha zoada, os gremistas não estão olhando hoje. Tá bom. Então tá aí. Início de jogo... Não, aqui... Início de jogo aí, 8 minutos, vamos aí
lá o Grêmio vai fazendo 1-0 no Libertad, essa vantagem dava essa tranquilidade, não tinha dúvida, com o gol no início da partida. Agora, até porque uma virada aí o Libertad tem que fazer 4 gols. Vamos combinar que isso aí é totalmente impossível, inviável, né? O Grêmio já está na próxima fase da Libertadores e aí vai pegar nada mais, nada menos que o Palmeiras, né? O Grêmio que, pela classificação na geral, terá o primeiro jogo aqui em Porto Alegre, na Arena, e o segundo jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. O Internacional terá o Flamengo, já pela campanha. O Inter terá o primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, e o segundo no estádio Beira-Rio. O jogo do Internacional, semana que vem, semana que vem é Copa do Brasil, né? O Grêmio somente lá na outra semana, o seu primeiro jogo. E olha a ironia, nós colorados nós temos que pensar o seguinte, queremos jogar o segundo jogo da semifinal em casa ou queremos jogar contra o Palmeiras fora? Essa é a jogada. Acho que com todo o respeito, Maurício, acho que primeiro tem que se preocupar com o Flamengo. Não, acho que o primeiro é o Flamengo. Mas eu sei, mas tu tem que fazer, as tuas nessa tua linha, Pô, tu vive falando aqui, mas vai dar Grenal na semifinal. Não, agora, eu quero. Eu fiz uma jogada, tu me conheceu. Mas o Grenal, acho que independe de jogar primeira no Arena, segunda no Beira-Rio. Acho que o Grenal é clássico. Não, mas independe. A escolha, nós passando pelo Flamengo, será assim, Grenal ou jogar segunda em São Paulo. Sim, por exemplo, porque aí não vejo diferença nenhuma, vantagem de um para outro. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem. É o único que tem. O Garbaschi, tu como jornalista devia saber, o Palmeiras tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. O Cruzeiro era a segunda melhor campanha. O Cruzeiro está eliminado, o Inter era a terceira e só perdeu essa porque aquele empate com o River que sofreu aquele gol no final da partida. Momento. Senão seria o segundo. Então. E aí o Inter tem essa vantagem, o Cruzeiro, mas com o Palmeiras não terá essa vantagem. Se for o Palmeiras, exatamente essa. Ricardo, mas também não adiantaria ser o segundo, o Palmeiras é o primeiro. Eu torço e quero uma final, quero um Grenal na semifinal e quero um Grenal na final da Copa do Brasil. Agora, é pensar demais? Pode ser, mas tem essa viabilidade, tem essa possibilidade. Já que ele falou em Palmeiras e como ele é conselheiro do Internacional... Não é mais do que conselheiro, ele é diretor do Internacional. Diretor do Internacional. Não, então vou corrigir. Eu sou secretário-geral do Internacional. Então é diretor, né? Então ele falou em Palmeiras como secretário-geral e dirigente do Internacional. Ele está falando em Palmeiras porque ele está querendo fugir do Grêmio. Entendeu? Não, ele está falando como um desejo porque não quer enfrentar o Grêmio. Pelo contrário. Hoje, no momento atual, até lá muda tudo. No momento até lá, nós já passamos pelo Palmeiras e a gente sabe que pode passar pelo Palmeiras. Grenal é Grenal, emparelha tudo. Mas leva medo, não leva no Grenal? Não. Se for time por time hoje, não. Não, eu acho que com todo respeito, eu acho que sim, vai ser muito bom para quem passar. Mas para quem não passar... Morrer no Grenal? Semifinal não tem arruma casa nem desmancha casa. Não, mas tem semifinal é semifinal. Não está se falando nisso em arrumar. Não está em arrumar, não é a questão de arrumar e desarrumar casa. Não é essa a questão. Tem desgosto. A questão é que um Grenal, tu passar e quem fica. E ser eliminado pelo rival. Bom, mas o Internacional, falando em passar, o Internacional passou ontem. O Palmeiras é nosso rival nacional, que é isso. São clássicos brasileiros, né? São clássicos brasileiros. Inter e Flamengo, Grêmio e Palmeiras são clássicos. Isso aí, tudo pode acontecer. São resultados que tudo pode acontecer. Não tem favorito, não tem absolutamente nada. O mais importante, independente de qual seja o adversário, é o momento do Inter. É o futebol que o Inter vem jogando. Isso aí perfeito, mas deixa o torcedor esperançoso, porque vem jogando muito bem. Ontem eu fui olhar o jogo novamente. A equipe está certinha, está evoluindo mais ainda, então a tendência é que melhore e nós torcedores do Inter estamos muito confiantes. Mas sim. Esse comportamento do Inter perante o Nacional seria o mesmo comportamento do Inter perante o Grêmio? Eu acho que não. sim, eu acho que sim. Foi. Eu acho que o time amadureceu muito, está com uma maneira, um padrão de jogo legal. Aí tá. o reconhecimento só para te alertar, foi contra o Palmeiras. Vai ser contra mas contra o Grêmio é Grêmio.
Sim, Palmeiras é Palmeiras, agora Não, mas... Grêmio é a rivalidade local. Sim, daí emparelha e um tudo. treme Então- pro outro. Sim, daí emparelha. Então vamos Um treme partir- pro outro, entendeu? Eu não uso esses termos todos. Acho que um respeita o outro, né? Um treme pro outro. Um respeita o outro, pelo clássico. Bom, mas agora o negócio é o seguinte, Grêmio, Palmeiras, Internacional e Flamengo. Pergunto e deixo aqui a bola no ar para a bancada. Qual é o pior adversário, Flamengo ou Palmeiras? Não tem pior adversário, galera. São clássicos do futebol, não tem pior adversário. clássicos Em Libertadores e Copa do Brasil, tu não pode escolher adversário. Não tem que escolher adversário. Porque é mais frágil ou tecnicamente é melhor. Não dá. Não tem. Para aí. Em vez de enfrentar o Flamengo, prefiro enfrentar o Nacional, Libertar. Dá para escolher adversário. Agora, enfrentar o Flamengo é tenebroso. Mas entre Flamengo e Palmeiras, isso que a gente está falando aí, Flamengo, Internacional, Grêmio, Palmeiras... É bem São equilibrado. clássicos, futebol brasileiro. Bem Mas tem, vou dizer um furo do Flamengo. Não. O Flamengo no primeiro tá. tempo, eu vi o jogo do Flamengo contra o Emelec, o Flamengo no primeiro tempo contra o Emelec amassou. E me pareceu que no segundo tempo, a partir dos 5 a 10 minutos, começou a faltar pernas para bom, mas então o senhor que tem essa mania de defender e dizer que tem que jogar com titular em todos os jogos, provou isso, porque o Flamengo teve um jogo extremamente desgastante, tá? Que foi na semana retrasada contra o Atlético, quando foi eliminado pelo Atlético nos pênaltis, contra o Botafogo, um clássico no domingo, que foi extremamente desgastante, e sentiu isso no segundo tempo. Então o senhor não pode dizer isso, porque o senhor é daqueles, tem que jogar com titular, porque não sei o quê, é um desrespeito ao público. Tem. Então, Tem que jogar. aí morde a língua. Olha aqui, ó. Morde a língua, Olha aqui, como ó. sempre. Olha aqui, ó. Morde a Olha língua, aqui, ó. como Tu sempre. quer saber de uma coisa? Quem quer ser campeão brasileiro, quem quer ser campeão da Libertadores, tem que jogar com os titulares. Agora, uma coisa é o seguinte, ó. Se tem aqueles exames médicos que apontam que o cara está próximo de uma lesão, aí preserva. Agora, se não tem nada disso, não tem nada de preservar. Tem que jogar, porque tem que ter no banco um cara parecido com o titular. Com o conhecimento. O que nós Falou temos que pensar é o seguinte, que nesse confronto, possivelmente os laterais do Flamengo serão Felipe Luiz e Rafinha, uma dupla de respeito. De respeito, a gente vai ver depois, inclusive, aí os melhores momentos da vitória do Internacional, ontem diante do Nacional, que garantiu aí a sua classificação aí à próxima fase e vai enfrentar o Flamengo, né? Nada mais, nada menos que o rubro-negro. Agora, certo em relação à escolha do seu banco. O nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em pintar sua casa, em reformar, em construir? Então, material aonde? Na Ferragem Lampião, lá. Lá você, para ter uma ideia, só para você ter uma ideia, tonalidades de tinta, mais de 2.200 tonalidades de tintas para a sua casa, para você pintar. E todo o material que você precisa lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televento, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você. 51, código de era 3340-0899 e o WhatsApp 51, código de era 991-80-0162. Fica na rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Estacionamento na porta, não só aquele estacionamento longo lá, que tem que deixar no pátio, voltar. Chegou ali, olha, uma equipe de vendedores ali para a sua disposição, extremamente qualificados, uma baita equipe lá do João Carlos, do Gilberto lhe esperando. Então, o slogan, né, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque for na outra, qual o risco de não encontrar? Lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa, que você imagina, que não imagina, até porque são mais de 30 anos no mercado, né? Então já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Larry Chaves, Ângelo Garbaschi e Maurício Silva. Esses são os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais,
Então, só você acessar RDC TV Digital e você tem todas as plataformas. Vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Olha, a informação, o Grêmio, o segundo gol do Grêmio, o André, que eu disse que podia ser a noite do André, tá, veio o torcedor pedindo tanto o gol do André. Então, 2-0, ou seja, Grêmio definitivamente na próxima fase aí da Grêmio versus Filipão. Grêmio versus Filipão, verdade. Isso, né? Grêmio versus Filipão. É isso, Grêmio versus Filipão. Não, é Renato versus Filipão. Ah, desculpe. Né? Renato versus Filipão. Mais ainda, mas é Grêmio versus Palmeiras, Renato versus Filipão, é verdade. São dois ídolos, né? O Renato como jogador e como técnico e o Filipão, né? Como técnico. Ele foi jogador do Filipão, Renato. Nossos 2 toques, olha, a questão de saúde, estética, bem-estar. Então você tem lá na Estética Extensa e Saúde, um espaço totalmente voltado para a saúde, bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a micropigmentação capilar para você também acabar com a sua calvície, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, tem nutrição, estética, esportiva. Os telefones estão aí, 51, código de área 4066-1909, o WhatsApp 51, código de área 997-67-1909. Mais informações nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, para você ter todas as informações que você precisa. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, olha, que está aí no G4 da Série C do Campeonato Brasileiro, vai para a fase de mata-mata, a Juventude também, para que a gente... E o Ipiranga também tentando entrar nesse G4 aí, para a fase de mata-mata, buscando vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos olhar aí os melhores momentos da vitória, da grande vitória de ontem, né, Mauri? Grande vitória, o Inter se mostrando um time consistente, né? O Larry fazia essa referência aí, né? Mostrando força, consistência, viu o Garbaschi Larry? Mostrando força e consistência, e a gente pôde perceber que o Internacional é um time maduro hoje, né? Dá para dizer, é um time maduro, né, Mauri? Cadu, em realidade, uma coisa que há um mês, mais ou menos um mês, a gente postou uns vídeos que veio do centro do país, comentaristas de lá, dizendo que ontem o Edmundo, que era comentarista da Fox aqui, disse é encantador, está sendo adorável ver o Internacional jogar. Não, não foi ontem, não foi ontem que o Edmundo fez essa referência. O Edmundo já está, desde a fase de grupos, o Edmundo está fazendo referência ao time internacional, que é um time candidato. Eu quero dizer assim, que no centro do país já é consenso há mais tempo. Ontem escancarou, sim. Mas também concordo com vocês, quando a gente comenta, não, jornalistas não criticam. Realmente, a maioria das críticas vem do torcedor. Não é que não critique, Mauro. Eu acho que se está mal se critica, se está bem se elogia. Sabe o que eu estou falando? A contestação... A corneta pela corneta... A contestação vem única e exclusivamente do torcedor colorado, em relação ao... única não, mas majoritariamente. A única é só... A gente cansa de receber aqui ontem mesmo. Todos. Né? Ontem mesmo, após o jogo, com a grande atuação, com a grande formatação tática do Odair, né? E aqui tem um que criticava muito, aqui tem um aqui, ó. Esse aqui, como é comentarista de resultado, sempre faz essa crítica. E tinha gente, agora, não sei o que, agora que ele está aparecendo agora. Ó, o grande responsável... Que jogada. Cadu, olha o que é tic-tac para frente, jogada, hein? Dentro da área, tá? Não é no meio de campo. Teve 4 jogadas assim, tocando a bola e entrando na área. Isto é um time consistente, né, Olarrê? Isso é treinamento. Não, é evidente que sim. Isso é óbvio. Eu acho uma coisa que eu bato sempre assim, jogadores de expressão, jogadores rodados, jogadores com personalidade, os jogadores que ajudam muito ao técnico, porque eles ajudam na composição da equipe, discutir assuntos de jogo. E eu tenho certeza que eles têm uma participação muito grande nisso, que o Odair é um cara que busca, e a gente percebe isso aí, que ele conversa muito com os jogadores. E aí o matador, Paulo Guerreiro, né? O que é a importância de um centroavante de área, um centroavante matador. E o Internacional... Mas vamos ver o que disse o Odair, Garbaschi, em relação a essa vitória e a classificação do Inter para a próxima fase aí da Libertadores da América. Eu acho que, não sei se foi o melhor, mas... foi uma das grandes atuações que a gente teve em todos os aspectos. Nem sempre a gente consegue aliar a performance, a construção, a criação,
junto com o desempenho tático, físico, são circunstâncias que cada jogo tem a sua história. Hoje a gente conseguiu colocar tudo isso em prática. Acho que o placar ele foi até baixo para tudo aquilo que aconteceu durante o jogo, mas foi importante porque nós conseguimos uma vitória fora de casa, conseguimos uma vitória dentro de casa consistente, conseguimos a nossa classificação, que era o objetivo, e assim a gente vai seguir, forte, firme, consistente, para que a gente possa atingir o próximo passo, que é a busca da classificação na próxima fase. Forte, firme e consistente. Eu acho que essa é a grande receita. Agora eu vou deixar registrado aqui por que a minha divergência com o apresentador. Não, mas o programa é comigo. Fala com o telespectador. Não, eu vou falar, eu vou deixar registrado. Eu vou deixar registrado e quem tiver lembrança. Vamos falar do Odair, e quem tiver lembrança, quando é do lado dele, ele procura tirar fora. Quem tiver lembrança, vai se lembrar do que eu vou dizer. Quando veio o Moledo, esse cara aqui criticou. Porque ele é contra a repatriação, que isso e aquilo. O Moledo... Não, mas eu já disse. Tu dizer. Isso eu já disse. E aí? Isso eu já disse. Engoliu a língua. Não, mas eu... Engoliu. Não, mas eu reconheço. E que bom pro Internacional. E o Mauri é testemunha disso. O único que defendeu nesse programa fui eu. Aliás, o único que defendeu nesse estado. Eu disse que o Moledo, quando saiu, era um grande jogador e tomara que voltasse. Olha só, tomara que volte. É fácil acertar assim. Tu fica exaltado quando eu toco no teu ponto fraco. Mas tu só sabe pegar no meu. Eu disse que era um erro a contratação. Eu disse que era um erro. E errou! Fala o errou como tu fala. Não, o problema é que eu não minto. Quando eu erro, eu assumo. Não é que nem o senhor quando erra e diz que não errou. E outra coisa, eu defendi o Patrick no time e achava que o Nonato não podia jogar. E pode ver todos os comentários que o Patrick tem sido também uma mola mestra para o Internacional. Esse aqui também não aceitava. Não, senhor. Como o Nonato vinha sendo também. São dois jogadores importantes e fundamentais. Se era o Patrick do final do Campeonato Brasileiro do ano passado, só que ele voltou a ser aquele Patrick lá do início. E tem sempre justificativa. Não é justificativa, que o senhor é comentarista de arbitragem. É isso que me irrita. O senhor aproveita a comentarista de arbitragem. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ver o restante do Grêmio. Vamos no Facebook, no telefone, no Facebook, né? O Grêmio que vai ganhando por 2-0 e já pensando aí, projetando a próxima fase da Libertadores da América. Bom, vamos pro Barranco, né? Restaurante Churrascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quinta, então terça, quarta e quinta aos domingos, promoção no Barranquinho. Então você escolhe o Complexo do Barranco à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Uma balada, não quer saber de blitz, com cinema, com teatro, vai pro futebol. Para onde você for, não quer saber de estacionamento? Então é Teletax, tá aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Então, e é fundamental a importância, sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem aí Cruzando as Conversas, com assuntos sempre extremamente relevantes. Na virada ali, à meia-noite, né, tem Joias da TV com Rossana Rocha. Então, não tem dia, não tem época, não tem data para você. É uma joia de presente, né, para sua esposa, para sua filha, para sua mãe, para sua namorada, né? Então, a 1h vem depois o Dois Toques. As joias do Cadu, como diz o Darcy. Até amanhã, continue aqui a programação da nossa RDC TV. Bom final de noite a todos. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.